Oi pessoal, meu nome é Ricardo Betti, eu sou um consultor educacional e fui convidado para falar sobre o tema "E aí, o que vai ser da sua carreira?", que é uma grande pergunta e que eu acredito que eu posso ajudar vocês a refletir mais sobre esse assunto. Então, é um prazer estar aqui falando para vocês. Eu fui convidado aqui para falar um pouco da minha vida, um pouco sobre carreiras e realmente eu acho que eu tenho alguma coisa a contribuir porque eu dei muita cabeçada na vida até encontrar o meu caminho e comecei, a primeira delas eu diria que foi a decisão de fazer medicina. Não me entendam mal, eu acho medicina uma carreira sensacional para as pessoas vocacionadas para medicina, mas não era o meu caso. Então, depois que tomei essa decisão, fiz tudo o que eu tinha que fazer, fiz cursinho, entrei na Medicina USP, que é dificílimo de entrar, fiz o curso. À medida que o curso progredia, eu começava a ter certeza de que aquilo não era para mim, mas certeza mesmo é uma coisa gradual, não é do dia para a noite. Então, quando eu estava prestes a me formar em medicina, e vocês sabem como é difícil o curso médico, como é sofrido, os plantões que a gente dá, enfim, é um curso bastante extenuante. Ao me formar, a única grande certeza que eu tinha é que eu não queria ser médico. E aí a gente começa a refletir sobre as escolhas, né? Como é que foi na época para escolher ser médico? Então, no fundo, era uma mistura de desafio, porque era o curso mais difícil, era uma mistura de, eu não vou dizer pressão porque não seria verdade, mas uma inclinação familiar, porque minha mãe adorava medicina, não conseguiu fazer medicina e ela sonhava ter um filho médico. Também vamos chamar de pressão de grupo, pressão também no sentido bom da palavra, porque a maioria dos meus amigos, eu estudava no Dante Alighieri, a maioria dos meus amigos foi fazer medicina. Naquele ano foi um ano incrível, porque 11 colegas meus, eu e mais 10, da mesma classe do colegial, entramos na Medicina USP. De 100 alunos da classe, praticamente 10, 11% eram meus velhos amigos. Então aquilo era bom demais, a faculdade para mim era como se fosse uma extensão do colegial. Eu me sentia em casa. Entretanto, à medida que fui estudando os conceitos médicos, eu cada vez menos me motivava por aquilo. Eu não tinha muita habilidade em memorizar nomes, fatos, não era o meu forte. Eu era melhor para processar dados. Hoje, olhando para trás, eu acredito que eu deveria ter feito engenharia, mas enfim, eu nunca desisto de nada. Então fui até o fim, me formei médico e aí eu tinha uma grande dúvida pela frente, que era como mudar de carreira sem quebrar a continuidade. Eu precisava trabalhar para viver, não era de família rica, e, enfim, medicina tem essa boa vantagem que trabalho não falta, então eu tinha vários empregos e tinha essa questão a ser resolvida para o meu futuro, como mudar minha carreira. Bom, uma das coisas que eu fiz foi um curso de medicina do trabalho, que me permitia ter um emprego fixo no Banco Itaú, e um emprego part-time, e nesse emprego foi o meu primeiro contato com empresas. E eu gostei de trabalhar em empresa, eu comecei a estudar mais. A minha solução para as minhas grandes dúvidas existenciais sempre foi estudar. Então, à noite eu fazia o SEAG da GV e de dia eu trabalhava como médico. Tinha esse emprego do Banco Itaú e mais 3 empregos. Eu rodava por todas as zonas de São Paulo, Hospital Zona Sul, Zona Leste, enfim, a minha vida era bem corrida. Aí, para resumir a história, eu descobri que o Banco Itaú tinha um programa de patrocínio para fazer MBA no exterior. E nessa altura eu já tinha cursado um ano de SEAG, já tinha visto matérias de administração, algumas eu gostei, outras não. Por exemplo, eu não gostei de contabilidade, mas eu gostei muito de estatística, gostei muito de micro e macroeconomia, enfim, matérias até bastante complexas, mas que tinham muito mais a ver com a minha verdadeira vocação. E aí, entre os meus sonhos estava o sonho de viajar, conhecer o mundo, que até então eu conhecia resumidamente por causa do curso de MBA. Aí
eu me candidatei, né, a essa bolsa que o Banco Itaú oferecia, consegui, e lá fui eu para Boston fazer MBA. Quer dizer, um médico fazendo MBA era uma coisa meio estranha. Na minha classe lá, de 200 alunos, tinha eu e mais um outro médico, que era um americano, também passando a mesma dificuldade que eu, tendo que enfrentar curso de cálculo integral, cálculo diferencial, que para os engenheiros é bico, é um passeio no parque, mas para mim não era. Então, resultado, eu tinha que estudar o triplo para poder sobreviver ao curso. Um dos professores que eu tive era justamente um professor de micro e macroeconomia, que hoje é um sujeito famoso, é o professor Paul Krugman. Né? Estamos falando do MIT, eu fui para lá. E o Paul Krugman hoje é um cara, repórter econômico do New York Times, é professor de Princeton, é um cara espetacular. Porém, naquela época, ele era, vamos dizer assim, aprendiz de professor, então ele era fanático por equações que, se não me falha a memória, se chamavam inequações de Lagrange, onde a gente estudava fundamentos de economia interpretando essas inequações, que envolviam cálculo integral, aquelas cobrinhas, né? Vocês sabem. Eu não sabia. Então, nos finais de semana, eu e mais 11 colegas da minha classe do MIT, que não éramos, digamos assim, quantitativos, a gente contratou um engenheiro do segundo ano, um chileno, para nos dar aula de cálculo para poder acompanhar o curso do professor Paul Krugman. Então, enfim, aprendi a sobreviver, passei, me formei no MIT e a partir de então eu comecei a me dedicar a passar um pouco da minha experiência para as outras pessoas. No começo, ainda como funcionário do Banco Itaú, eu ensinava as pessoas como entrar nesses cursos de MBA. E a partir daí, eu fui ajudando cada vez mais pessoas, dando conselhos sobre carreira, como aperfeiçoar a escolha, o que fazer. Inclusive, um dos projetos mais bacanas que eu fiz na minha vida, junto com a minha esposa, que também ela é psicóloga e também trabalha como mentora aí de várias empresas juniores e etc. Nós fizemos um projeto que eu julgo como um dos melhores que a gente fez na vida, embora a gente não tenha ganho um centavo com isso. Esse projeto a gente chamou de MBA Teams. A gente alugou uma casa aqui perto do escritório e a gente, com as psicólogas que trabalhavam na nossa consultoria de recursos humanos, nós começamos a atender jovens da idade dos nossos filhos, que na época tinham 12, 13 anos de idade, estavam começando a enfrentar o problema da escolha de profissão. Então, o que a gente fazia? Juntava as crianças 2 vezes por semana à noite com as psicólogas e a gente trazia algum profissional de alguma área diferente. A gente tentava fugir daquele clichê de engenheiro, médico e advogado, que na minha época eram as únicas escolhas disponíveis, né? A gente trazia coisas um pouco diferentes. Trazia, sim, engenheiros, médicos e advogados, mas que trabalhavam em lugares diferentes. Por exemplo, a gente trouxe um engenheiro da Grow que projetava brinquedo. A gente até brincou que ele era o Gepeto, né? O fabricante de brinquedos. E as crianças adoraram escutar a palestra do fabricante de brinquedos. A gente trouxe um físico que trabalhava na área de criocoagulação da USP. Um negócio que a gente nem tinha ideia do que se tratava, mas foi muito interessante escutar o cara falar sobre isso. Trouxemos um biólogo, trouxemos um músico de orquestra sinfônica, também o cara explicou a profissão, trouxemos um cirurgião plástico, trouxemos piloto de avião, modelo, bom, enfim, a gente procurou abrir a cabeça das crianças e, ao mesmo tempo, eles se dividiam em grupos, as crianças, depois que assistiu essas palestras, e tinham que escrever um jornalzinho relatando como era aquela profissão e o que o cara falou. Então, isso também era um bom treinamento de inteligência emocional para aquelas crianças aprenderem a se colocar, a falar em público, a ter liderança. Enfim, foi um período muito bacana, ao longo de uns 5 anos aproximadamente a gente fez isso. No final, e o grupo foi crescendo, porque uma criança contava para outra na escola, que tinha esse centro gratuito, né, de orientação vocacional. Na verdade, não era nem mesmo orientação, nós estávamos aprendendo juntos com as crianças e debatendo as carreiras que existiam.
Acho que hoje em dia teria outras que na época a gente nem sonhava existir, né? Hoje teria, sei lá, cloud manager, essas coisas, né, que existem hoje em dia ligadas à internet que na época não existiam. Mas certamente a gente traria também esses caras. Mídia digital, enfim, tudo que existe hoje de novidade com relação a carreiras. O fato é que aquilo foi tão marcante na vida dessas crianças, influenciou tanto as escolhas deles, que hoje em dia, que já se passaram, deixa eu ver, meus filhos tinham 12 anos, hoje eles têm 30, já se passaram 18 anos, e essa turminha que frequentava a MBA Teens está tudo muito bem colocado, todo mundo bem de vida. Foi muito bacana esse experimento que a gente fez. Então, o meu filho se formou agora no MBA do MIT, trabalha com planejamento estratégico na BCG, que é uma ótima consultoria. A minha filha, ela é jornalista, trabalhou 4 anos na revista Veja, depois trabalhou 1 ano na Globo News e agora ela é correspondente da Globo lá na Califórnia. O Bruno hoje é piloto da TAM, a Vivian é modelo, é top model na Inglaterra. Ela diz que ainda não é top, mas está chegando lá. Enfim, abriu tanto, a Bruna é médica, a Carol é advogada, mora na Suíça, já publicou 3 livros de advocacia. Enfim, foi extremamente gratificante a gente acompanhar a carreira desses 60 jovens e ver como foi importante naquela época abrir a cabeça e conhecer o que existe no mercado. Acho que isso, sem dúvida, foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida. Aí começou a ficar caro, porque cresceu muito. Eu não sou um cara rico, mas 60 crianças, psicólogo, começou a precisar botar secretária, aluguel da casa, enfim, o custo começou a ficar pesado. E aí a gente descontinuou o projeto, mas permaneceu na memória de todos nós como uma das melhores coisas que a gente fez na vida. Aí, durante o meu trabalho aconselhando pessoas com relação a carreiras, o meu grande conselho sempre foi esse: tente descobrir aquilo que você ama e persiga isso com total foco. O mais importante é não desistir nunca, é sempre você ter a capacidade de mudar, tenha flexibilidade. E daí, eu não exercia a medicina mais do que uns 4 anos, mas eu gosto muito do que eu faço, muito mais até, eu diria. Para mim, a vocação, hoje, como orientador de carreiras e preparador de MBAs, eu viajo pelo mundo, no mínimo 3 vezes por ano, eu vou para o exterior, frequentemente a convite das universidades estrangeiras, eu vou conhecer as universidades estrangeiras, eu organizo eventos para o MIT, eu sou o presidente do MIT Alumni Club, eu sou membro de uma entidade internacional chamada IGAC, que é a Associação dos Admissions Consultants, como eu, do mundo inteiro. Hoje a nossa associação, que eu sou um cofundador, tem mais de 100 membros espalhados pelo mundo inteiro, inclusive no Japão, na China, nos lugares mais distantes, e todos, como eu, têm em comum essa missão de orientar pessoas sobre o melhor caminho para se chegar nesses cursos de MBA, cursos de pós-graduação. Enfim, minha vida é super corrida, eu estou com 58 anos e não paro um minuto, minha agenda é super lotada, está lotada até fevereiro, por isso eu estou gravando essa mensagem aqui no sábado e infelizmente não posso estar presente aí na apresentação de vocês, gostaria de estar, mas está realmente uma loucura a minha agenda e eu pretendo continuar fazendo esse trabalho enquanto a saúde me permitir. Eu gosto muito do que eu faço e dou esse conselho. Eu me inspiro muito naquele filme chamado Invictus, né, sobre a vida do Nelson Mandela, em que ele ficou 27 anos preso numa cela e o que o manteve vivo era a certeza de que ele ainda iria conseguir levar adiante o seu objetivo e fazer as grandes coisas que ele fez, acabar com o apartheid e, enfim, mudar o país dele para melhor. E ele escrevia, se vocês se lembram do filme, na parede da cela, ele escreveu milhares de vezes aquela frase: I'm the master of my fate, I'm the captain of my soul. Ou seja,
Eu sou o mestre do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. Eu acredito nisso. Eu acho que nós aqui temos a capacidade de construir o nosso futuro. E ninguém pode tirar isso da gente. A gente só não pode deixar de perseguir aquilo que a gente ama. Que um dia a gente consegue chegar lá. É isso. Boa tarde, obrigado.